Bom dia, amigos, tudo bem com vocês? Segundou. Ô, amigos, mais de 30 dias falando esse bom dia pra vocês. Vocês imaginam, quando a gente fizer um ano de devocional, vocês terem que ver 365 bom dias assim, rapidinho no videozinho? Mentira, eu não vou fazer isso com vocês. Nossa, tá estranho. Eu botei aquela luz forte aqui, mas ela tá muito forte pra mim. Aí eu diminuí a intensidade, mas tá estranho, tá escuro, não tá? Ai, meu Deus, tá ficando mais escuro. Pera. Tô de filtro, porque é só pela misericórdia divina, né? Tá muito forte pra mim a luz. Pera aí, que eu vou pôr em outro lugar. Será que não para aqui, gente? Não para. Que tá forte pra mim. Aí eu não estou me enxergando direito. Eu tô ficando confusa. Mas vamos fazer o nosso devocional, né? Deixar aqui o computador. Ó, tô usando uma caneca de Natal, porque sim, sou dessas. Não tem isso aqui comigo, não. Eu quero usar aquela caneca, eu vou usar aquela caneca. Esqueci de pôr água geladinha aqui. Mas vamos fazer o nosso devocional, né? Seja curado, dia 26 de fevereiro. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Lucas 5, 12 e 13. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada por mais uma manhã. Obrigada, Deus, por mais uma semana que o Senhor está nos entregando hoje. Deus, obrigada pelo final de semana que o Senhor nos deu. Obrigada pelo tempo, Senhor, com os nossos amigos, com a nossa família, pelo nosso tempo de descanso. Senhor, tempo de recarregar as nossas energias para começar essa semana. Deus, nessa segunda-feira, nesse devocional, nós queremos meditar na sua palavra, Senhor, e pedir pela tua cura, Senhor. A tua cura física, a tua cura emocional, a tua cura espiritual. O Senhor nos conhece, Senhor, de forma que nem nós nos conhecemos. O Senhor sabe as áreas da nossa vida em que precisamos ser curados. Áreas que às vezes nem nós mesmos identificamos que precisam ser curadas. Que o Senhor mostre para nós essas feridas e o Senhor nos mostre, Senhor, como orar pedindo pela sua cura, assim como o homem leproso orou e foi curado. Senhor, cura-nos, Senhor, dos nossos pecados, das nossas doenças, dos nossos erros. Nos ensina, Senhor, a caminhar junto contigo, a trilhar um caminho melhor, a sermos melhores e a sermos curados. Curados de forma plena, crendo que o Senhor pode nos curar e nos lavar do nosso pecado, das nossas dores físicas e emocionais. Promove a cura, Senhor. E obrigada, Senhor. Obrigada pela vida do Joseph, obrigada pela vida da Érica, do Felipe, do Jojo. Obrigada porque eles já estão em casa nessa semana. Continua cuidando deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, migres. Amém. Então vamos fazer o nosso devocional aqui. Grande parte da vida humana é guiada pelo sentido da audição. Mas, ai meu Deus, olha eu fazendo o devocional do primeiro dia de novo. Ai, Senhor. Nos períodos antigos, a lepra era um símbolo do pecado. Olha, eu falei aqui do pecado na oração, mas eu nem tinha lido, tá? Nos períodos antigos, a lepra era um símbolo do pecado que se manifestava fisicamente na pessoa, tornando-a inacessível e indesejável pela sociedade, sendo até mesmo expulsa para viver confinada em algum lugar fora dos muros da cidade, em uma condição degradante e isolada. Essa pessoa deveria ficar excluída e se tornava símbolo de castigo. Além disso, havia a própria discriminação sofrida e ainda o sentimento de inferioridade. Aqui vemos um leproso quase morto fisicamente e destruído emocionalmente. Aquele homem não tinha já nenhuma perspectiva de vida, nenhuma esperança de dias melhores. Mas quando Jesus entra na cidade, o leproso vê a solução que mudaria o seu rumo. Você notou com que liberdade ele chegou até Jesus? Ele praticamente disse: Olha, Jesus, o seu poder é capaz de me purificar. E qual foi a resposta de Jesus? Quero, seja purificado. Ele não encontrou em Jesus somente a solução para o problema externo, mas também para o problema que estava em seu coração e em sua alma, exatamente a nossa oração. Quando você tem a vida restaurada por Jesus, você não tem somente a solução dos seus problemas externos, mas a cura para a sua orfandade. Há uma vida vibrante que deixa de estar presa a macas e fica livre para sonhar com um amanhã muito melhor. Você também tem liberdade de pedir o que necessita a Ele. Portanto, peça.
Devocional 57 de 355, Salmo 25 e a palavra-chave é cura. Há algo maior para você revelado no poder da cura, o relacionamento com o Pai. Vamos lá, né, amigos? Eu falei aqui na oração, eu não tinha lido o devocional, eu nunca leio o devocional antes, eu sempre leio o devocional com vocês. Eu pego ali as palavras-chave, né, pra colocar ali no post, mas eu não leio antes. Então eu sempre realmente faço o devocional junto com vocês e peço direção pro Senhor ali na nossa oração, no nosso tempo juntos. E às vezes a gente pensa que a cura que a gente precisa, né, que a cura pela qual a gente tem que pedir pro Senhor tem que ser só aquela cura física, de algo físico, físico ou mental, tá? Vamos pensar que, eu vou usar o exemplo da minha mãe, né? Minha mãe teve câncer de mama. Nossa, esse ano vai fazer 9 anos que minha mãe faleceu. 9 anos. 9 anos faz que minha mãe faleceu. E ela teve câncer de mama, só que ela teve câncer de mama anos antes dela falecer. Se não me engano, 7 anos antes dela falecer. Eu não tenho certeza. E nós orávamos muito pela cura dela, né? Pela cura física, pela cura da carne, pela cura do corpo, para que ela se restabelecesse e ficasse conosco. E a cura, de certa forma, ela veio, porque minha mãe se curou e depois teve, enfim, a recidível, ela teve um outro tipo de câncer e faleceu decorrente de uma cirurgia que ela fez por conta do câncer. Só que eu creio que a maior cura que a gente pode receber é a cura espiritual. A minha mãe era convertida, tá? Minha mãe era cristã, tá, gente? É a cura espiritual. Às vezes a gente foca tanto em orar pela nossa cura física, por alguma doença. Não que a gente não deva orar pela nossa cura física, porque a gente deve sim. Mas a gente esquece de tantas outras áreas que também precisam ser curadas. Tantas coisas em nós precisam ser curadas. Às vezes você precisa ser curada de um trauma que você sofreu lá na infância. E às vezes esse trauma ali nem tá claro pra você. Às vezes você nem sabe que você sofreu esse trauma. Você nem lembra. Às vezes você precisa ser curada de alguma doença mental que não tá no seu físico, mas você nem sabe dessa doença mental. E aí quando a gente fala ali de doença mental, eu vou usar o exemplo da ansiedade. Às vezes você tá sofrendo de ansiedade, não de uma ansiedade assim, estou ansiosa pra minha amiga chegar aqui hoje. Não. Às vezes você tá sofrendo de uma ansiedade mesmo, de um transtorno de ansiedade, que te impede de fazer algumas coisas, que te impede de pensar com clareza, que te impede às vezes de sair de casa, que te impede de tomar decisões, que te dá medo, que te dá crises. E você não consegue nem entender que aquilo que você tá sentindo ali, aquilo que você tem, é ansiedade. E como a gente ora, né? Como a gente procura o médico se a gente não sabe o que a gente tem. Então, que a gente ore para que o Senhor revele pra gente aquilo que a gente precisa buscar cura. A área da nossa vida que a gente precisa buscar cura. E a gente vai buscar essa cura em oração e vamos buscar cura com o médico, sim. Pelo amor de Deus, não existe isso de depressão é do inimigo, ansiedade é do inimigo, não vai tomar remédio porque Jesus vai te curar. Gente, Jesus vai curar, Jesus tem poder para curar, ele curou um leproso. Mas o Senhor também deixou os médicos aqui para que a gente tivesse esse suporte. Mas ela tá com câncer, o Senhor vai curar. A gente vai só orar. Gente, claro que não, né? Você vai procurar um tratamento e o Senhor vai fazer a vontade dele. Minha mãe fez anos de tratamento, mas quando chegou a hora do Senhor recolher a minha mãe, ele recolheu. E a nossa hora, né? Eu creio que o Senhor já escreveu o nosso momento e no nosso momento nós iremos, mas isso não nos impede de orar. Uma vez eu fiz uma pergunta pro pastor e aí a gente vem aqui pro finalzinho do devocional. Eu perguntei pra ele assim, eu falei, mas se Deus sabe todas as coisas, eu na minha ignorância espiritual, tá, amigos? Mas talvez você já tenha pensado isso. Mas se Deus sabe todas as coisas, se ele vai fazer do jeito dele mesmo, do jeito que ele quiser, então pra que eu vou pedir? Não vou pedir. Fala assim, Deus, faz do seu jeito. Não vou pedir, porque ele vai fazer do jeito dele mesmo. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser curar, ele não cura. E aí o pastor conversou bastante comigo e aí eu entendi que não é assim. O Senhor espera que a gente peça, o Senhor espera a nossa oração. É por isso que a gente ora. A nossa oração, ela tem o poder de mudar o percurso das coisas. Porque o Senhor atende a nossa oração. E o pastor, ele termina aqui o livro, olha.
Você também tem liberdade de pedir o que necessita a Ele, portanto, peça. E aí a gente lembra do versículo, né? E tudo que pedires, crendo em oração, recebereis. Ainda falando em oração, como eu comecei a oração aqui pedindo, agradecendo, né, pelo Joseph da Érica. Joseph é filho de uma amiga muito querida da Érica, uma irmã pra mim, e eles estavam investigando algumas coisas no hospital, e a gente estava em oração, né, pra que descobrisse, enfim, descobriu, e eu, com as minhas irmãs do COC, pedi oração pra elas. E minha prima, Cláudia, que é quem coordena o grupinho das irmãs do COC de leitura, e ela, além de ser minha prima, ela é minha mentora espiritual, minha mãe espiritual. Eu perdi minha mãe, depois há 2 anos perdi minha tia, que é a mãe dela, que minha mãe orava por mim, e minha tia depois passou a orar por mim, e eu fiquei órfã de uma mãe para orar por mim. E minha prima se tornou essa pessoa, e ela é muito sábia, entende muito da palavra. E quando eu pedi oração no grupo, ela falou assim, irmãs, nós sabemos exatamente, nós sabemos aquilo que os médicos estão dizendo, né, a respeito da vida do Joseph. E nós sabemos que a oração, ela tem poder de mudar o percurso. Mas nós precisamos orar com sabedoria. Deus escuta a oração do tolo. Quando o tolo não tem sabedoria e pede por motivos vãos e o Senhor deseja realizar, o Senhor atende a oração dele. Mas nós sabemos exatamente pelo que orar. Não, Senhor, me cura. Não. Senhor, revela onde eu preciso ser curada. Qual pecado eu preciso ser curada? Porque também precisamos ser curadas do pecado. O pecado adoece o nosso corpo, adoece a nossa mente, adoece a nossa alma. Qual pecado eu preciso ser curada, Senhor? Me cura desse pecado. Mas antes de me curar desse pecado, o Senhor me revela qual é esse pecado. Para que eu ore em favor da cura nesse pecado. Para que o Senhor me liberte em relação a isso. Para que eu seja curada, para que eu tenha consciência. Porque tendo consciência daquilo da área da nossa vida em que a gente precisa ser curado, é muito mais fácil da gente se libertar disso, da gente se libertar desse pecado, da gente se libertar de um vício, da gente se libertar de uma doença. Que a nossa oração hoje seja de cura, sim, para as áreas da nossa vida, mas que seja também para que o Senhor nos revele as áreas das nossas vidas onde nós precisamos ser curadas. Os pecados da nossa vida que nós precisamos ser curadas deles. Que nós precisamos vencer os vícios que precisamos abandonar, os comportamentos. Se existe uma doença, nossa, que postura tá péssima, né? Se existe alguma doença física, que o Senhor nos cure dessa doença física. E se você sabe qual é essa doença, ore especificamente para que o Senhor te cure, assim como o leproso fez. Não tenha vergonha de pedir, Senhor, me cura, me livra. Eu não consigo sozinha. E aí eu lembro também de uma pregação aqui, né? Recentemente que eu vi essa pregação. Quando a gente tenta fazer sozinho, quando a gente tenta se livrar sozinho, quando a gente tenta pelas nossas próprias forças se curar, a gente não consegue. E essa é a grande diferença de quando a gente conhece Jesus e quando a gente tem para quem recorrer, para onde correr, para quem pedir. A gente não precisa mais fazer sozinho. É Ele que faz. Então, Senhor, toma as rédeas e me fala como fazer. Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Mas quem nos diz como fazer e quando fazer é o Senhor. Então, que a nossa oração hoje, amiga, seja de cura. Cura. Cura e revelação. Para que o Senhor revele aquilo aonde a gente precisa de cura nas nossas vidas. Seja na saúde física, seja na saúde emocional ou na espiritual. Que o Senhor nos revele aquilo onde precisamos ser curadas, para que a gente ore em prol disso, por cura. Para que a gente tenha conhecimento daquilo que a gente precisa ser curado, para que a gente tenha consciência e para que a gente consiga de forma consciente mudar as nossas atitudes, tendo o Senhor, o Espírito Santo, como nosso grande ajudador. Que o Senhor nos cure de feridas causadas por uma vida inteira. E a cura, Miglis, eu posso dizer para vocês que eu tenho experimentado essa cura. E é algo extraordinário. É extraordinário. A cura que o Senhor pode promover em feridas tão profundas de uma vida inteira, de traumas tão profundos, de coisas
que se tornaram parte de você, mas que não são você e não definem você. Quando a cura que o Senhor pode promover nisso é extraordinária. E eu tenho provado isso. Eu tenho experienciado. Experienciado? Existe isso? Eu tenho tido essa experiência de sentir, passar por essa cura. Essa cura de coisas que nem eu sabia que eram tão profundas dentro de mim e que me atrapalharam tanto durante a vida inteira. Que o Senhor revele para vocês os lugares onde vocês precisam ser curadas e que Ele promova a cura. Mas ore, peça, tenha intimidade com o Senhor. Peça para Ele como se você estivesse pedindo para o seu pai e para sua mãe um remédio para sua dor de cabeça. Senhor, me dá esse remédio, me dá essa cura, me dá esse alívio. Amém? Vamos orar. Olha, estamos super adiantada hoje. É hoje que eu vou me atrasar muito. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, obrigada, Senhor, pela Tua ministração nas nossas vidas. Senhor, promove em nós, Senhor, a cura, Senhor, de todas as coisas, Senhor, a quais estamos aprisionados, seja na nossa saúde física, mental ou espiritual. Senhor, nos ajuda a enxergar, Senhor, aonde estamos doentes, ó Deus. Dê o diagnóstico, Senhor, da nossa doença emocional, espiritual, física. Assim como os médicos dão, Senhor, um diagnóstico, nos ajuda a ter o diagnóstico das nossas dores, para que possamos orar em favor delas e sermos curadas dessas dores, desses traumas, de tudo aquilo que não define quem somos, porque o Senhor sabe quem somos em Jesus. Senhor, obrigada, Senhor, mais uma vez por falar tão profundamente. Obrigada, Pai, por esse tempo de cura que o Senhor tem promovido na minha vida. Cura de feridas tão profundas, tão antigas, que eu acreditava que já eram parte de mim e que eu nem conseguia mais identificar e que eu não conseguia me desmembrar delas. Obrigada, Senhor, por me curar e que eu seja, Senhor, instrumento de cura nas Tuas mãos para curar a vida de outras pessoas e que essas outras pessoas possam curar outras pessoas e outras pessoas através do nome e da palavra do Senhor. Obrigada, Deus, por mais uma semana. Abençoa essa semana, Senhor, abençoa os nossos planos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Miglis, amém. Obrigada pra você que está aqui comigo. Ainda temos um aqui, mas tá tudo bem, tá? Deixa eu até falar aqui, né? Gente, essas lives não são e nunca foram por engajamento, tá? Não são, nunca foi e nunca serão por engajamento. Eu estou só dividindo o meu devocional com vocês. Depois, sabe quando eu leio aqui, lindeza, amei, Maria. Não sei, Maria Clara ou Clara. Acho chique, nome bonito, assim, que o meu é Bruna Gabriele. Bruna Gabriele é feio. Não gosto. Bruna é bonito, Gabriele é bonito. Bruna Gabriele, não sei, né? Eu não gosto não, mas enfim. Ó, quando o autor fala aqui, e que eu tô falando, né? Tipo, quando eu faço aqui, eu tô fazendo meu devocional como se eu tivesse... Agora é o momento bate-papo, tá, Miglis? Tô como se eu estivesse fazendo comigo mesmo. Nos períodos antigos a lepra era um símbolo do pecado que se manifestava fisicamente na pessoa. Aí eu vou ali e falo assim, nossa, mas a gente acabou de falar isso na oração. Eu tô só falando alto aquilo que eu já pensei. Então, essas lives de devocional nunca foram para engajamento, nunca foram para ganhar like, comentários, biscoito, né, o confete, como o pessoal diz. Nunca foi para isso. Essas lives, ai que sono, são apenas para dividir os meus devocionais com você. Não tenho intuito nenhum de explorar a minha fé aqui e de usar a minha fé, como eu já vi muitas pessoas fazendo. Eu não estou aqui usando a minha fé para atrair pessoas que pensam como eu, ou parecido comigo, para falar assim, nossa, que legal, ela é cristã, ela faz o devocional, então eu vou seguir ela, então eu vou comprar dela. Não, tá, amigos? Não é isso. Jamais eu quero usar a minha fé como uma bandeira para vender alguma coisa para você, ou para ganhar engajamento, like, ou qualquer coisa. Não, tá bom? Só para deixar claro aqui para vocês. Beijo, amo a vida de vocês. Ótima semana. Segundou, Miglis.